Capítulo 15. Paige rondava pelo corredor, como se estivesse em casa. A garota esbanjava confiança em cada passo. A inveja veio à tona. Nunca tive esse tipo de segurança, nem sabia como era a sensação. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo apertado, e ela vinha acompanhada de uma garota negra que eu nunca vira antes. Segurando a alça da minha mochila, segui em frente, mas de olho nela. Parte de mim queria desviar para a esquerda e andar perto dos armários, mas muitas das portas estavam se fechando. Estaria muito cheio, e isso faria de mim uma covarde. Eu não podia fazer isso, especialmente depois de ter dito a Ryder na sexta-feira que não precisava que ele me defendesse. Agora era segunda, e era hora de provar que eu falava sério. Meu coração passou de um sapateado para saltos acrobáticos quando cruzei com ela. Paige não disse nada, mas levantou um braço pálido e magro e estendeu o dedo médio, bem na minha direção. A garota que estava com ela riu. E então, de algum lugar do meu outro lado, ouvi uma palavra que eu odiava com cada fibra do meu ser, que retardada, o calor tomou conta do meu rosto. Eu sabia que a garota não estava falando de Paige, mas nem pisquei. Não olhei na direção dela e não dei o gostinho de atrair a minha atenção para ninguém. Continuei andando de queixo empinado e fui para o meu armário. Às cegas, peguei meus livros e torci para que fossem os certos. A última coisa que eu queria era ficar entre Paige e Ryder, mas, a julgar pelo dedo médio, eu já estava. E, não importa o que ele tivesse lhe dito, ela não ficou feliz, mas nem foi isso que me incomodou. Aquela palavra horrível tinha aberto um buraco do tamanho de um punho em mim quando me juntei a Keira à mesa do almoço. No grupo de estudos em casa e no ensino fundamental, ouvi aquela palavra muitas vezes. Tanto que parecia que um rótulo tinha sido grampeado na minha testa, e talvez parte de mim tenha começado a acreditar nele. Talvez fosse por isso que eu não falava. Mesmo naquela época, eu sabia que não era a palavra certa ou mais gentil a se usar. Essa foi a primeira coisa que eu falei ao Dr. Taft. Perguntei a ele se eu era mesmo aquilo enquanto Cario estava na sessão comigo. Mais tarde naquela noite, Cario e Rosa haviam se sentado comigo e dito que aquilo não era verdade, mas que mesmo que eu tivesse problemas de desenvolvimento, não teria importância. Eu ainda era eu. Eles ainda me amavam, fazia anos que ninguém me chamava assim. Obviamente, alguém andou falando por aí. Por que outro motivo essa garota que eu mal reconhecia do corredor diria isso? Eu não queria pensar que tinha sido Paige, porque ela estava tão intrincadamente ligada a Ryder. Mas quem mais poderia ser? Engolindo um suspiro, espetei o Beef Salisbury, enquanto observava Ana e Keira olharem as pulseiras uma da outra. Pulseiras de ouro e prata com pingentes, talvez fosse o que eu vi naquela manhã. Eu não tinha ideia, mas forcei minha língua a sair do céu da boca. Elas são muito bonitas. Ana olhou rapidamente para Joe e em seguida sorriu para mim, disfarçando. São braceletes Alex e Johnny. Eu tenho alguns em casa, disse ela. São os melhores. Joe estendeu o braço e balançou o pulso. Ela usava 3. Vilma nos viciou neles. Eu me concentrei, cortando um pedaço de bife. Vilma, ela se formou no ano passado, explicou Keira. Era nossa capitã. Agora está na equipe da WVU. Ana sentiu enquanto pegava uma batata frita ondulada do meu prato. Eu juro, ela sabia vender essas pulseiras e empurrei meu prato para mais perto dela, e ela pegou mais algumas batatas. A conversa mudou rapidamente e comecei a pensar na aula de oratória. Eu não conseguia lembrar sobre o que seria o discurso informativo de Keira, mas me perguntava se ela planejava treinar. Meus lábios se abriram, e minha língua começou a se enrolar em torno de algumas vogais e sílabas, mas eu conseguiria treinar meu discurso na frente dela. Eu levaria uma eternidade para reunir coragem. Ela ia me achar esquisita? Provavelmente. Eu acabaria tendo que almoçar na biblioteca ou algo assim. Eu me acovardei antes mesmo de dizer uma palavra. Suspiro, estava quase terminando o que torcia para que não fosse carne de canguru, quando senti alguém cair na cadeira vazia ao meu lado. Reconheci o cheiro de terra enquanto erguia os olhos. Keira sorriu. Ei, Jaiden. Oi, cumprimentou ele, sentado de lado na cadeira com o braço apoiado na mesa. As belas damas pareciam solitárias.
Pensei em vir e agraciá-las com a minha presença. Jo bufou, parece que você acabou de acordar e... Talvez sim, Jaiden esticou a mão para as minhas batatas fritas, ignorando o olhar apertado de Ana. Obrigado, querida, vocês dois se conhecem. Jo gesticulou com o garfo, apontando de mim para Jaiden. Antes que eu pudesse assentir, ele passou um braço sobre os meus ombros. Ela é minha BAE. Dei um sorriso forçado, BAE. Suspirou Keira, odeio essa palavra. Sabe o que realmente significa? Cocô responde sem pensar. Em dinamarquês, meus olhos se arregalaram. Caramba! Eu tinha falado sem estar na hora do almoço. Caramba! Ninguém percebeu minha agitação interna por causa disso, mas eu não podia acreditar. Eu olhei para eles e falei sem nenhum problema, eu merecia um biscoito. Ana riu. Ah, cara! Eu sei. Ainda acho que é uma palavra fofa. Em frente a ela, Keira revirou os olhos, literalmente significa merda. Mas Mallory é apenas minha BAE, meu amor, disse Jaiden deixando cair o braço. Levantei uma sobrancelha. Onde está seu irmão? Perguntou Jo. Vou ser a BAE dele. Jaiden bufou. Por quê? Ele é um fracassado. Eu tenho carinha de bebê. Ele é velho, rabugento, rindo. Puxei o cabelo por cima do meu ombro enquanto Jo franzia o nariz. Rabugento? Disse ela, não é uma palavra que normalmente associo a Hector. Deveria, Jaiden continuou, batendo papo com as meninas pelo resto do intervalo do almoço, e ele estava diferente. Hilário. Estranhamente encantador. Em poucos anos, aposto que ele seria tão difícil de controlar quanto eu imaginava que Hector fosse. Ri tanto enquanto o ouvia que me perguntei se teria rugas precoces por isso. O sorriso não sumiu quando encontrei Ryder na escada enquanto seguia meu caminho para a aula de oratória. Era a primeira vez que eu via naquele dia. Vestindo outra camiseta desbotada e jeans gastos, com o cabelo um pouco despenteado, parecia que ele tinha dormido na última aula. Um sorriso preguiçoso puxou seus lábios. Eu estava procurando você. Meu sorriso, incrivelmente, se alargou quando me juntei a ele no patamar. Ele se virou e caminhou ao meu lado. Eu estava pensando no treino do discurso. Disse ele: Você ainda quer que eu ajude com isso, certo? Uma vibração nervosa se formou no fundo da minha barriga. Eu queria treinar com Ryder, mas, depois do que tinha acontecido pela manhã, não seria algo inteligente. Respirei fundo. Você não precisa fazer isso. Quero dizer, tenho certeza de que você tem coisas melhores para fazer, mas eu quero te ajudar. Ele segurou a porta vai-vem aberta enquanto franzia a testa. Se eu não quisesse, não teria oferecido. Eu sei, mas quero ajudar. Lá a treinar, repetiu ele, sem hesitação, e a vibração na minha barriga se espalhou pelo meu peito quando começamos a descer as escadas. Porque você não gostaria de treinar? Ele fez uma pausa comigo, olhando para ele enquanto virávamos no patamar. Vi a confusão em seus olhos cor de avelã. Mordi o interior do meu lábio. Que droga! Eu só queria ter certeza de que... Ele sorriu. Estou livre na Ele sorriu. Estou livre na quinta-feira. Esta semana. Meus olhos se arregalaram. Eu tinha feito um rascunho do discurso no fim de semana, então podia fazer isso, mas quinta-feira não estava muito longe. Pelo menos você vai ter um treino antes de precisar fazer o discurso para o Senhor Santos na próxima semana. Ele cutucou meu braço com o dele. Posso ir depois da aula? Quinta-feira era perfeito, porque Caro e Rosa estavam no hospital e as chances de qualquer um deles passar em casa eram muito pequenas. Ou eu poderia simplesmente perguntar a eles se estava tudo bem. Ryder ir me ajudar. Finalmente me peguei assentindo. A aula começou com a gente se dividindo em pequenos grupos de 4 pessoas para treinar os discursos, e eu achei que ia vomitar. Felizmente fiquei com Hector e Ryder. Infelizmente, também estava com Paige. Não era um grande alívio, nem houve muito treino, nenhum dos 2 garotos estava com o discurso pronto. Eu escrevera um esboço que realmente não queria ler em voz alta. Paige trouxe um discurso, acho, mas também tinha um celular em uma das mãos, escondido em seu colo, e a outra mão na perna de Ryder. Sempre que olhava na minha direção, ela sorria, o que era muito diferente de como me tratara pela manhã. Enquanto Hector escrevia algo para treinar,
eu observava Ryder e Paige, mas principalmente Ryder, porque, eu meio que não podia evitar, ele tinha sugado o lábio inferior entre os dentes enquanto desenhava. Nada de escrever um discurso. Eu me inclinei. Suas sobrancelhas estavam quase unidas de tanta concentração. Seu pulso se torcia em vários ângulos diferentes, fazendo movimentos curtos com a caneta. Em segundos, ele tinha toda uma trança de flores desenhada, o esboço do que parecia ser chuva de prata. Você deveria estar trabalhando no seu discurso em vez de ficar olhando, disse Ryder, sem tirar os olhos do caderno. Os olhos escuros de Paige voaram para mim e se estreitaram, o calor explodiu em meu rosto. Você não deveria realmente estar trabalhando? Não sei, no seu discurso. Hector sorriu ao fazer um gesto para o seu papel, que parecia conter palavras e, por favor, não olhe para ele, Mallory. Por causa de Paige, seu ego já é grande o suficiente. Ele não precisa de ajuda. Pendejo, murmurou Ryder baixinho. Hector esticou um braço e estendeu o dedo médio, vai sonhando. Eu não fazia ideia do que eles diziam. Paige tirou a mão da perna de Ryder e plantou o cotovelo na mesa. Seu queixo se acomodou na palma da mão. Então, Mallory, está animada para fazer seu discurso na próxima semana? Enrijeci. Supondo que a turma não tivesse ideia de que eu não precisaria fazer o discurso como eles, eu temia que descobrissem. Quem pode estar animado para isso? Perguntou Hector. Paige levantou um ombro esbelto enquanto me observava. Então, você está ao lado dela. Ryder ergueu a cabeça. Ele abriu a boca, e eu soube que ele ia dizer alguma coisa para distrair Paige, ou ia responder a pergunta por mim. Eu não podia permitir isso. Não depois da conversa que tivemos, obriguei minha língua a se mover. Eu não vou fazer o discurso. Na aula o calor tomou meu rosto. Enquanto eu continuava forçando as palavras, tenho que fazer o meu na hora do almoço. O quê? Ela riu. Ryder olhou para mim, a surpresa brilhando em seu olhar. A tensão empertigou meus ombros. Eu não tenho que fazer isso. Como todo mundo. Sério? Os olhos dela se arregalaram quando olhou para os rapazes. Isso não parece justo? Meu coração parou, quem se importa? Respondeu Hector, dando de ombros, não me afeta. Paige se recostou em sua cadeira, mas não é legal. O restante de nós tem que fazer isso e ela não? Por quê? O porquê não importa, disse Ryder, seu olhar ainda em mim, e Hector está certo quando diz que isso não afeta a ele nem a nenhum de nós. Comecei a responder. Lentamente, Paige virou a cabeça para ele. Se fosse, digamos, Laura ou Liam, que não precisassem fazer o discurso, você acharia que estava tudo bem? Ryder quebrou o contato visual comigo? Sim. Porque não me afetaria, e eu não me importo com ela, mas com ela você se importa, rebateu Paige. E eu quis me esconder debaixo da mesa, porque não havia nenhuma chance de qualquer pessoa não ter ouvido. Paige suspirou Ryder, balançando a cabeça. Não vamos fazer isso. Ela se inclinou para o lado e esticou o pescoço. Não vamos fazer o que, Ryder? A cara, murmurou Hector de repente, o senhor Santos estava lá, nos silenciando enquanto olhava o trabalho de Ryder. Fiquei tensa, temendo que ele se chateasse porque Ryder não estava trabalhando em seu discurso. Seu sorriso distraído não sumiu quando ele se inclinou, estreitando os olhos por trás dos óculos de aro de metal. Os detalhes e as sombras são surpreendentes. É como se as flores fossem saltar da página. Meu queixo podia ter batido no chão. O rosto de Ryder ficou todo roçado quando ele abaixou a caneta que ainda segurava. Mas não estou surpreso, senhor. Santos pôs a mão no ombro de Ryder. Seu trabalho sempre foi ótimo. Minhas sobrancelhas se ergueram. Santos tinha visto o trabalho de Ryder antes. E por que não o repreendia? Ryder não disse nada quando Santos apertou seu ombro. Mas tente trabalhar no seu discurso agora e no desenho mais tarde. Está bem, claro, murmurou Ryder, deixando cair sua caneta sobre a mesa. O senhor Santos voltou sua atenção para o interessante, comentou, e eu me encolhi. Seu sorriso não vacilou quando se aproximou da minha mesa. Molhei o lábio inferior, nervosa, e forcei as palavras que flutuavam na minha cabeça a chegar à minha língua. Eu não sou muito boa em escrever discursos, hesitei. Respirando fundo, ou em fazer pronto.
Falei com o Senhor. Santos sozinha, sem ninguém falar por mim. Sentei-me um pouco mais reta. Falar em público é muito parecido com arte. Ser bom nisso é muito subjetivo. Mallory, apertando os lábios, levantei os olhos para ele, sem ter nenhuma ideia de aonde ele queria chegar com isso, mas o segredo é tentar. Santos assentiu para o meu texto, e de repente, eu me perguntei se ele estava falando sobre a minha saída às pressas da sala na primeira semana e a subsequente ligação. Para Cário e Rosa. Eu não tinha tentado nessa ocasião. Não é uma questão de fazer certo da primeira vez e definitivamente não se trata de perfeição, mas, se você tentar, já tem algum sucesso. Assim como na arte. Ou na vida. Aliás, em seguida, ele deu um tapinha no meu ombro. E pelo que parece, você está tentando. Pisquei lentamente. Santos se afastou, de volta para a frente da sala. O que foi isso? Murmurou Paige. Olhei para Ryder, e ele, lentamente, abriu um sorriso, a covinha na bochecha direita aparecendo. Pensamentos profundos, murmurou ele. Assenti devagar como, você consegue não se encrencar, eu tenho esse dom, estreitei os olhos para ele. É como? Ele sabe sobre os seus. Hector B. Hector bufou quando ergueu os olhos do papel, respondendo antes de Ryder, porque, quando Ryder estava no segundo ano, ele decidiu fazer uma decoração externa nos muros da Lands High. Ryder revirou os olhos. Ele grafitou a entrada e foi preso no dia seguinte, porque o idiota estava usando a mesma camisa com que tinha feito a pintura, emendou Paige, os lábios curvados em um sorriso quando seu olhar encontrou o meu. Algo naquele olhar me disse que ela estava feliz em mostrar que sabia tudo sobre isso, e eu não o senhor. Santos provavelmente foi o único funcionário que gostou. Meu olhar voltou para Ryder. Suas bochechas estavam mais coradas agora. Eu não fiquei muito encrencado, disse ele, sem olhar para mim, foi uma contravenção. Tive que ajudar a limpar. O que foi um saco, uma contravenção? Eu o encarei. Hector riu, voltando-se para Hector riu, voltando-se para o seu caderno. Contravenção não é uma acusação com a qual você realmente tenha que se preocupar. Eu definitivamente não entendia isso. Um momento se passou, e o olhar de Ryder deslizou na minha direção. Seu sorriso era tímido. Ok. Fiquei encrencado, mas nada sério. Santos realmente saiu em minha defesa, então não precisei encontrar uma forma de pagar o prejuízo. Foi por isso que tive que limpar. Aposto que você não sabe que Santos fez um dos desenhos de Ryder ser exposto em uma galeria na cidade, não é? Perguntou Hector. Essa foi a parte sobre Santos defendê-lo. Disse a Ryder que ele precisava produzir algo que pudesse ser exibido. Sabe, não em uma parede. Meu queixo caiu pela segunda vez. O quê? Cala a boca, cara. Ryder se inclinou para a frente, olhando para Hector. Sério, Hector jogou a cabeça para trás rindo onde? Perguntei. Paige deixou escapar um suspiro. Não é nada incrível. Só um grafite em tela. É incrível, sim, falei. Sem pausas, ela revirou os olhos. Ryder balançou a cabeça e se concentrou no desenho. Não importa, eu achava que importava. Isso é maravilhoso, algo em meu tom atraiu o olhar dele para mim, e outro longo momento se passou antes de ele responder, está no City Arts. Ou estava. Não tenho ideia se ainda está à mostra, eu queria ver se estava, porque isso era. Isso era extraordinário, muita coisa em Ryder era igual a antes. A bondade, o inabalável instinto protetor, mas havia tanta coisa que eu não sabia sobre esse novo Ryder. Mais velho, balançando a cabeça, olhei de volta para meu discurso sem ver as palavras. Pensei no que Santos tinha dito. Fazia sentido, a vida era como fazer esse discurso. Não era necessariamente sobre o resultado final, e mais sobre a tentativa. Eu podia ao menos tentar. Quando a aula terminou, Hector anunciou. Estou com fome. Ok, respondeu Ryder. Enquanto eu enfiava o caderno na mochila, o que exatamente você quer que eu faça sobre isso? Hector sorriu ao olhar para mim e piscou. Quero que me tire daqui e me alimente. Ryder bufou. Podemos ir ao Firehouse. Estou a fim de comer hambúrguer com batata frita. De pé, Ryder levantou os braços e se esticou. Sua camisa subiu, mostrando um pedaço da barriga. Meu olhar abaixou e se concentrou ali. Seu abdômen inferior era inacreditavelmente duro.
Definido, bom, muito bom. Com as bochechas corando, desviei os olhos e vi que Hector me flagrara. Droga! Eu precisava ser melhor em observar os garotos. Sem ser percebida. Nem olhei para Paige para ver se ela me vira. Você devia vir com a gente, sugeriu Hector. Pisquei. Ele estava falando comigo? Estava. Porque Ryder abaixou os braços e olhou para minha cadeira, onde eu ainda estava sentada. Quer comer alguma coisa? Claro que ela quer, respondeu Hector. Ela não recusaria a nossa companhia. Quem faria isso, meu Deus? Ele e Jaiden eram muito parecidos. O sorriso de Ryder era preguiçoso. Então, o que acha? Minha mente avaliou as possibilidades. Além de Ainsley e da minha família, eu nunca tinha saído para comer com ninguém. Definitivamente, eu nunca tinha saído para comer com um cara, muito menos com dois. Cário e Rosa provavelmente iam pirar, ok. Eles definitivamente iam pirar, mas eu queria ir. Com o coração pulando no peito, eu me peguei aceitando, o sorriso de Ryder ficou mais largo, e a covinha na bochecha direita abençoou o mundo mais uma vez, perfeito. Você quer uma carona? Ofereceu, já que sabemos para onde vamos, acho ótimo, emendou Hector, posso deixá-la de volta na escola mais tarde. Isso fazia sentido, então aceitei de novo. Bom, Ryder fez uma pausa, seu sorriso chegando aos olhos. Mas tem só uma coisa que você vai ter que fazer primeiro. Minhas sobrancelhas se ergueram. Vai ter que se levantar, saltei da cadeira. Paige falou enquanto também se levantava. Não posso ir com vocês. Você sabe que tenho que cuidar da Penny às segundas, droga. Ryder passou os dedos pelo cabelo enquanto eu me perguntava quem era Penny. Quer que eu leve alguma coisa para você e sua irmã comerem? Posso passar lá depois? Ela inclinou a cabeça para o lado. Você está falando sério? Você vai mesmo assim? Ah, não? Dei um passo para trás, jogando a mochila sobre o ombro. Isso não ia acabar bem. Nem um pouco. Ryder olhava para a namorada quando nos falou: encontro vocês lá fora. Ok, claro, murmurou Hector, e como não me movi, ele gentilmente segurou meu cotovelo. Vamos. Deixei Hector me guiar para fora da sala. Nós não falamos, não durante todo o caminho. Eu queria comentar o que tinha acabado de acontecer, mas, como de costume, não disse nada enquanto nos aproximávamos do estacionamento. Não era difícil. Eu podia falar. Já havia falado na frente dele antes. Podia fazer isso agora. Era fácil, apertando minhas mãos, concentrei-me nas costas das pessoas à nossa frente e fingi que estava falando com Cário ou Rosa. Ou mesmo Ryder. As palavras se descolaram lentamente. De um jeito meio doloroso. Talvez eu não devesse ir, pronto, falei. Obrigada, senhor. Se o fato de eu ter falado o surpreendeu, ele não demonstrou. Não há nenhuma razão para você não ir. Parando junto de seu escort, olhei para ele. Minúsculas bolhas de nervosismo agitavam meu estômago. Ficar de pé aqui fora, falando com ele, parada ali, não era fácil. Não importava que mentiras eu contasse a mim mesma, eu consigo pensar em uma grande razão. Um pequeno sorriso apareceu quando ele caminhou até a parte de trás do carro e jogou a mochila na mala. Paige. Assenti, ele riu, e não achei graça. Voltando para onde eu estava, ele se apoiou na porta do motorista. Um momento se passou, acho que Ryder não sabe o que está fazendo. Acho que ele nunca sabe o que. Franzi a tez, franzi a testa. O que você quer dizer com isso? Hector me estudou por um momento e dessa vez, riu baixinho. Só estou pensando alto. Ele fez uma pausa e coçou o queixo, sabe, a esta altura. Em qualquer outro ano letivo, Ryder teria sido suspenso pelo menos 2 vezes. Mas este ano, até agora, nada. Não gostei daquilo. Mas fiquei feliz por parecer ser uma coisa do passado. Ele também costumava sair para pintar todas as noites. Quando não tinha que trabalhar, continuou ele. Olhando para o caminho por onde Ryder viria, ele realmente não passava tanto tempo livre com Paige. Entende? Eu definitivamente não entendia. Ele é respeitoso com minha abuelita. Não me interprete mal, mas Ryder sempre foi, sempre foi. O quê? Perguntei, tirando do rosto uma mecha de cabelo soprada pelo vento. Seu olhar verde musgo se voltou para onde eu estava. Ele sempre esteve aqui, mas meio ausente. Eu sabia o que isso significava. Meu peito se apertou.
E eu olhei para o asfalto manchado de óleo. Aqui, mas meio ausente. Existindo, mas não vivendo. Eu conhecia o sentimento. Eu o experimentara durante muitos anos. Alguns dias parecia que eu ainda estava usando esse sentimento como uma jaqueta pesada e apertada. Não sabia que Ryder sentia o mesmo, ou que os outros haviam notado isso a seu respeito. E isso me deixou triste. Aí vem ele. Hector desencostou do carro, erguendo os olhos, vi Ryder correndo pelo caminho. Ele diminuiu o ritmo ao se aproximar do carro. Paige não estava com ele. Procurei em seu rosto alguma pista do que havia acontecido enquanto Hector entrava no carro. Seu queixo era uma linha firme, minha garganta ficou seca. Está tudo bem. Ryder franziu a testa, sim. Talvez eu, não. Ele deu um passo na minha direção, com o queixo abaixado. Sei o que você vai dizer. Não. O que aconteceu lá dentro não tem nada a ver com você. Fiquei parada. Teve tudo a ver comigo. Ryder desviou o olhar, um músculo saltando em seu maxilar. Você está certa. De certa forma, sim. Mas isso não muda o fato de Hector ter convidado você, ou de eu querer que venha com a gente. A janela se abriu, e Hector colocou a cabeça para fora. Vamos, olhei para Ryder, ainda sem ter certeza. Por favor, ele não falou, apenas desenhou as palavras com a boca. Eu fui. 20 minutos depois, eu estava em um pequeno restaurante a apenas 1 quilômetro da escola, mais ou menos. Pela aparência, o lugar já tinha sido um quartel de bombeiros, o que, obviamente, explicava o nome Fireuse. O restaurante era velho das fotos vintage penduradas na parede até as cabines de vinil vermelho. Havia uma atmosfera caseira, como se a qualquer momento você fosse ouvir a senhora atrás do caixa gritar com o filho, que estava cozinhando. Eu não tinha ideia se era assim mesmo, se era um negócio de família ou se a mulher com ar infeliz sentada em um banquinho tinha algum filho, mas era a sensação que o ambiente passava. Gostei. Todos nós pedimos praticamente a mesma coisa: hambúrguer e batata frita. Ryder e eu acrescentamos queijo. Hector acrescentou todos os temperos do mundo. A comida era deliciosa, muito melhor depois de eu ter me obrigado a comer aquela carne misteriosa do almoço. Eu estava feliz por ter decidido ir. Era quase como se não tivesse havido motivo para eu não ter ido. Eu estava me divertindo, ouvindo os garotos implicarem um com o outro. Às vezes, Hector começava a falar em espanhol e Ryder respondia igual. Tenho a impressão de que eles estavam se xingando. Aprendi que cala-te significava cala a boca, o que eles diziam muito um ao outro. Deixei meu telefone na mochila. No caminho, eu tinha enviado uma mensagem para Rosa avisando que iria comer alguma coisa com amigos e depois voltaria para casa. Uma mensagem que milhões de adolescentes normais provavelmente enviam todos os dias, mas que era novidade para mim, me deixou um pouco tonta e pus o aparelho no silencioso para que eu não ficasse agitada se Rosa tentasse entrar em contato comigo. Meu telefone tinha vibrado na bolsa cerca de 15 minutos depois. Eu não precisava olhar para saber que era ela ou Cário. Quando eu chegasse em casa, diria a eles que estava dirigindo e não podia atender. Eu me sentia mal pela parte da mentira. Evidentemente, isso não impediu que eu me divertisse. Hector se recostou no banco e bateu na barriga chapada. Ah, cara, estou satisfeito. Eu poderia viver comendo só os hambúrgueres daqui. Ao meu lado, Ryder bufou, pelo tanto que você come aqui, já deve viver, nem tanto, respondeu ele, sorrindo enquanto chegava para a frente, deixando os braços caírem sobre a mesa. Eu como coisas diferentes aqui, como o quê? Ele revirou os olhos. Vejamos. Eu como sanduíche de carne, eu sorri. Isso é praticamente a mesma coisa que um hambúrguer, disse Ryder, recostando-se e apoiando o braço nas costas do banco. Tente de novo. Seus olhos se estreitaram. Eu como os anéis de cebola. Isso não conta. Ryder cutucou meu ombro. Conta. Balancei a cabeça. Você não está ajudando, respondeu Hector, pegando uma batata frita do meu prato tão parecido com seu irmão. Ryder riu, remexendo-se no banco ao meu lado. Você tem trabalho esta noite? Hector balançou a cabeça. Não. Mas amanhã, sim. Onde? Você trabalha?
Perguntei, em um lugar muito legal, respondeu ele de pronto. Olhei para ele, que sorriu, no McDonald's. É por isso que você talvez pensasse que ele gostaria de comer algo diferente de hambúrgueres, emendou Ryder. Os hambúrgueres do Firehouse não são iguais aos do McDonald's. Nem acredito que estamos tendo esta conversa. Hector olhou para mim. Enfim, comecei lá há mais ou menos um ano. Era o lugar mais rápido e mais fácil de se conseguir emprego. O seguro social de minha abuelita não estava dando conta. Senti os dedos de Ryder roçarem meu cabelo quando ele disse: "A senhora Luna também trabalha. Em tempo integral, estou tentando fazer Jaiden se candidatar a uma vaga." Hector levantou a mão, passando os dedos pelo cabelo. Ele pode trabalhar lá aos 15 anos desde que tenha permissão. Fazendo uma pausa, ele olhou para Ryder, mas não estou tendo muito sucesso. Ele quer tudo fácil e rápido, só que tudo que vem fácil é uma merda. Ryder ficou em silêncio, mas eu senti que havia um monte de palavras não ditas. Eles estavam planejando se encontrar com alguns caras para jogar basquete, por isso fomos embora pouco depois disso, e Hector me levou de volta até o meu carro. Ainda havia alguns no estacionamento. Os treinos de futebol e das líderes de torcida estavam rolando, e dava para ouvir seus gritos ao longe. Ryder saltou do carro, dando a volta por trás para se juntar a mim. Ele esperou que eu abrisse minha porta. "Obrigado por ter ido." Foi bom." Erguendo os olhos, fiquei surpresa ao ver que suas bochechas estavam vermelhas. Ele estava corando outra vez, mas não entendi por quê. Eu tinha começado a entender que isso acontecia quando ele era elogiado ou quando davam atenção à sua arte. Ele não se sentia confortável com isso, mas não entendi o que o deixava desconfortável agora. Ele passou os dedos em torno da borda da porta do carro enquanto eu jogava minha mochila no banco da frente. "Então obrigada." Sorri para ele, e Hector bateu na lateral de seu carro. "Obrigada por me deixarem acompanhar." Ele abaixou o queixo. "Você não estava só acompanhando. Você estava lá com a gente." Meu sorriso ficou mais largo. Eu gostei de como aquilo soou, então me lembrei do que Hector dissera mais cedo. "É você também." Ryder piscou, e em seguida, disse baixinho: "Sim, eu estava." Olhei por cima do ombro. "Eu sinto muito por Paige." Nossos olhares se encontraram e se sustentaram por um longo momento antes de ele desviar o olhar. Eu também, sem ter ideia de como responder. Eu me sentei atrás do volante. "Ei!" gritou Hector e depois bateu na lateral de sua porta. "Eles vão começar sem a gente." Ryder começou a fechar minha porta, mas então se abaixou. Nossos olhares se encontraram de novo. Uma eternidade se passou, e em seguida, ele se inclinou. Meu coração disparou quando seus lábios roçaram minha testa. Demorando-se por alguns segundos, eu provavelmente não devia ter feito isso. Sussurrou ele tão baixinho que me perguntei se ele tinha dito mesmo, ou se fora minha imaginação. Mas então, acrescentou mais alto: "Vejo você amanhã, ratinha."